Shalom, galera, e aí, beleza? Então, hoje nós estamos aqui com o nosso pastorzão Marcos e ele pregou sobre isso, né? A gente estava conversando sobre esse tema e hoje ele vai estar explicando um pouco mais sobre João 5, ele vai estar falando sobre o tanque de Betesda. E fala aí, pastor, o que Deus tem comunicado ao seu coração esses dias? De fato, eu estava comentando aqui que é algo que me incomoda muito, Michael, esse contexto registrado nas Escrituras, naquela época, e ver que isso se repete nos dias de hoje, de uma forma, eu diria assim, massiva. O episódio conta que o Jesus chegou no tanque de Betesda. Eu tive o privilégio de ver esse local. Eu até compartilhei com você que eu ganhei a minha viagem dos sonhos a Jerusalém nos meus 50 anos. E um dos primeiros lugares que eu encontrei sem guia, sem nada, bati de cara, entrei numa das portas e encontrei o tanque de Betesda e fui ali reviver essa história. E vendo aqueles alpendres, porque o texto diz que haviam alpendres, onde as pessoas jaziam ali. Esse verbo, quando usado, ele denota algo que está como que morto. A gente se refere a alguém que está numa sepultura como quem jaz numa sepultura. E eu, analisando o texto, vendo que ali existia uma pessoa que estava há 38 anos ali. Ou seja, o texto diz que ele esperava que a tradição, que era divulgada amplamente, um dia o encontrasse. Ele se descesse às águas que eram movimentadas por um anjo e ele seria curado. Essas tradições, até hoje, nós vemos que elas acontecem na vida das pessoas. As pessoas estão esperando que aquilo que dizem a respeito de Deus se cumpra na vida deles. Dentro da igreja. Dentro da igreja, fora dela, mas principalmente na igreja. Onde supostamente, se nós formos colocar aqui uma simbologia, se Deus estava agindo em Betesda, qual é o lugar onde Deus age hoje? Seria na igreja. Na igreja. Então, o exemplo que eu vejo é clássico, porque ele cria nisso. E ele permaneceu, ele fez com que a vida dele fosse inteiramente dedicada. Eram 38 anos dedicados àquele lugar. Mas ele tinha reclamações. Ele tinha, assim, queixas a fazer. Né? Muitas. Mas uma das que ele deixou evidente foi o fato de que ele não soube nem responder uma pergunta que Jesus lhe fez. Então, quando nós não sabemos responder as perguntas feitas por Deus a nós, é hora de examinar onde é que está a nossa cabeça. Porque Jesus perguntou para ele o que ele queria que fosse feito. E ele não respondeu isso. Ele responde que ele tentava ir, ele tentava descer as águas, mas ele não tinha ninguém que o ajudasse. Além de não ter ninguém que o ajudasse, ainda tinha concorrentes que passavam na frente e chegavam e recebiam a bênção primeiro que ele. Bem típico que a gente vê na igreja. A gente Sim. Que chega na igreja e fala assim, olha, eu fui abençoado, dá aquele testemunho. Aí você escuta um irmão ou outro dizer, olha, eu estou aqui há 20 anos. Há 20 anos e não recebi nada. Fulano já chegou. Eu já sou dizimista aqui, pastor, não sei quanto tempo. Exatamente. E esse aí já está contando testemunho de que Deus fez isso e aquilo na vida dele. Um caso que acontece muito, típico, eu costumo citar sempre quando falo desse assunto, são as pessoas que querem um relacionamento, né, interpessoal, ou seja, aquela coisa da paixão, do casamento sonhado, e eles ficam dizendo, Deus vai mandar para mim o meu escolhido, a minha escolhida, e às vezes tem pessoas que estão convivendo ali pouco tempo, mas já tem a sua escolhida, já casaram, já tem filhos e você ainda está esperando. Então é mais ou menos parecido, o contexto é bem parecido. Eu vejo isso com muita clareza. Eu poderia dar vários exemplos práticos disso, mas o que mais me chama a atenção é que Jesus vê a situação dele e cura aquele homem. Mas cura com uma ordem que traz ensinamentos, dizendo, olha, faz o seguinte, levanta daí, pega a sua cama e toca a sua vida para frente. Vai embora, segue a sua vida. Em outras palavras, ele diz, saia dessa dependência, dessa tradição, certo? E receba a minha bênção, que é eterna. E faz o seguinte, leva a sua cama também, porque ela é o símbolo
dessa sua dependência aqui. Mostra, põe essa sua cama na cabeça, carrega a sua cama, para mostrar que tudo isso que representa a sua miséria, a sua dependência, agora é carregado por você. Você já não é mais alguém que está sendo vítima da miséria. Você agora domina sobre ela. Você está acima dela. E ele faz isso. Mas a gente sabe, o texto diz que isso aconteceu num sábado, aí começa o problema. Tradicionalismo. A tradição judaica, né, até hoje é assim, diz que num sábado não era para trabalhar. Não podia carregar a cama. E eles encontraram o homem carregando a cama. E aí começa a aparecer nessa passagem para mim uma coisa muito, eu diria, triste. Porque os judeus encontram aquele homem e perguntam para ele: o que você está fazendo? Você está carregando a cama no dia de sábado? Isso não é lícito você fazer isso. E a resposta dele foi assim: não, alguém que me mandou. Seriam assim, transferindo a culpa. Uma coisa bem típica também do nosso contexto. O que está acontecendo? Você está fazendo isso, mas você fala: não, eu estou fazendo isso por causa daquilo. Foi o fulano que falou, alguém pediu, alguém ordenou, por aí vai. E ele disse isso. E aí as pessoas imediatamente vêm a pergunta: tá bom, já que não é você, quem foi que te mandou fazer isso? Ele disse: mas eu não conheço. Eu não sei quem é o cara. O texto diz anteriormente que Jesus, depois de ter curado, ele sumiu no meio da multidão. O Jesus que não está afim de ficar fazendo propaganda de milagre. Milagre é milagre e por si só ele diz tudo. O resultado, ele não conhecia Jesus. Isso é muito triste, porque isso reflete uma triste realidade que vem se estendendo até os dias de hoje. As pessoas não conhecem o Jesus que as curou. Isso é muito triste. Então, não conhecer a Jesus, poderia ser até dizer assim: eu nunca tive um encontro com ele. Mas receber a cura de Jesus e não saber que é ele, o Filho de Deus, que estendeu a mão sobre você e fez com que você andasse novamente. Isso é triste. É muito triste. Mas até aí vem só tristeza, mas depois vem uma certa angústia em saber que a história continuou. Porque mais tarde Jesus encontra com ele no templo, ou seja, teoricamente ele deve ter ido ao templo para agradecer, provavelmente. Cada pessoa que recebia uma bênção ele tinha que dar determinados sacrifícios como forma de agradecimento. E ele foi. Certamente encontrou com Jesus. Jesus ia ao templo e Jesus está no templo. Para quem acha que também não tem que ter templo, Jesus estava lá. E aí Jesus diz para ele: olha, vá e não peques mais. Jesus vai, toca na ferida. Talvez nós rejeitamos muito isso nos dias de hoje, quando fala de pecado e tudo mais, mas é uma situação que Deus trata com muita seriedade, que é o que faz divisão entre nós e Deus, né? Uhum. E diz para ele: ó, vai, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. A impressão que eu tenho é que ele não gostou muito dessa conversa, como a gente não gosta também hoje. Porque o texto diz que ele, então, imediatamente sai dali, vai de encontro aos judeus e diz: olha, agora eu sei quem é que me mandou carregar a cama no sábado. Ele não foi para os judeus dizer assim: não, agora eu tive um encontro com aquele que me curou. Agora eu tive um encontro com aquele que disse para mim que eu posso seguir a minha vida adiante, porque os meus pecados já não são mais considerados, que caíram no mar do esquecimento, que ele me perdoou. A intenção era outra. Ele foi dizer para os caras que Jesus foi quem deu a ordem para ele carregar a cama. Isso faz com que ele saia do patamar de alguém que causa tristeza e que causa angústia em ver que talvez esse tipo de pessoa exista hoje. São pessoas que se tornam inimigos de Jesus. Por quê? Porque o texto diz que eles passaram a perseguir a Jesus e queriam matar Jesus em função disso. Dentro do templo, né? Pessoas que se tornam inimigas de Jesus dentro do templo. Tem gente que acha que não é possível, não, de jeito nenhum. Mas às vezes nós acabamos dando respostas à tradição que constituem-se inimizade contra Deus. Isso é um fato que eu diria que nós precisamos prestar atenção. Sim. Porque até hoje nós conversando sobre fatores de perseguição
que podem acontecer e estão profetizados e vão acontecer, é que a gente não sabe de onde vem, qual vai ser a base disso. Provavelmente vai acontecer da mesma forma que aconteceu. Nesse aspiral da história, nesse aspiral da profecia que vai, que vem e que se cumpre à medida que o tempo vai passando, isso pode acontecer. Uma perseguição que venha de dentro da própria igreja. Dos inimigos que se levantam contra o evangelho da libertação, o evangelho do perdão, da graça, o evangelho que nos leva além da tradição, que não é totalmente má. Eu acredito que Deus estivesse fazendo essa coisa, tanto é que ele contava que outros foram curados na frente dele. Eu creio que estava acontecendo. Mas quando é uma experiência com Jesus é diferente. Eu já não sou mais aquele que sou simplesmente curado por Jesus, mas eu pertenço a Jesus. Se eu fosse buscar um contraste para isso, eu ia encontrar na figura do cego, que nem nome tinha. Bartimeu. O nome era Bar, filho de Timeu. Ele sabia o nome do pai, mas o cara nem nome tinha. Provavelmente tinha, mas ele foi referido como era filho de Bartimeu, filho de Timeu. Ou seja, esse cara já foi o contrário. Ele foi curado e grudou em Jesus. Daqui eu não saio. Eu não largo do pé. Então eu espero que a gente tenha no meio de nós cada dia mais cegos que venham enxergar do que esses aleijados que vieram andar. Essa é a palavra que eu gostaria de compartilhar. Deus abençoe você. Amém. E é isso aí, pessoal. Medite sobre isso. Abra a tua Bíblia. Lembra que ela é a palavra de Deus e que Deus ainda fala através dela, né? Abra aí João 5. Medite sobre isso. Preste atenção na sua vida. Veja se você está sendo uma pessoa como essa. Veja se a tradição está te aleijando, né? Medite sobre essa palavra, que essa palavra possa ter edificado a sua vida. Amém?